O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, as leituras da liturgia de hoje nos ajudam e nos levam a pensar nas coisas celestes, de pensar no céu, de voltarmos o nosso coração às coisas mais elevadas. Poderia perguntar aqui se alguém quer ir para o céu, e acredito que a resposta seria positiva para todos. Porém, se eu perguntar quem quer ir agora para o céu, acredito que nem todos responderiam positivamente. Olhando para este detalhe, será que sabemos realmente o que significa o céu? O nosso catecismo nos diz assim, no parágrafo 1024. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Portanto, meus amados, o céu é essa vida perfeita junto a Deus, em uma união perfeita, onde já não haverá tristeza ou dor, cansaço ou pena, mas apenas alegria e amor. Mas para lá vão apenas os puros, os santos. E nós também podemos ir se buscarmos essa união com a Santíssima Trindade já nesta terra.
E assim como ouvimos na primeira leitura de hoje do profeta Isaías, nós devemos buscar o Senhor. E somos muitas vezes cheios de si, estamos cheios de preocupações pessoais, fechados em nosso próprio mundo. Mas ouçamos esse mesmo profeta: buscai o Senhor, invocai-o, que volte para o Senhor. É preciso então ter coragem para sair de nós mesmos e buscar os caminhos de Deus. E nós devemos entender que a verdadeira felicidade, mesmo que ainda imperfeita neste mundo, acontece quando nos colocamos no caminho de Deus, quando abraçamos os seus desígnios. Esse é o grande processo de conversão, uma luta diária que vamos abandonando as nossas coisas e abraçando as coisas de Deus. Porque, infelizmente, como ouvimos hoje do mesmo profeta, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Voltemos então o nosso olhar a Deus, pois buscai o Senhor, diz o profeta, enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto está perto, volte para o Senhor que terá piedade, volte para o nosso Deus que é generoso no perdão. As leituras de hoje nos levam então a pensar nas coisas celestes, ter o olhar fixo no céu, como eu já disse. Porém, também nos faz ter os pés presos na terra, pois aqui é o nosso campo de batalha, e da vida que levamos aqui, resulta se vamos para o céu ou para o inferno. E no Evangelho de hoje, Jesus nos conta a parábola dos trabalhadores da vinha. A parábola fala de um proprietário de vinha que saiu a contratar trabalhadores, saiu de manhã e contratou alguns que encontrou na praça, prometendo dar a eles, no fim do dia, o seu pagamento. E sai novamente na hora terceira e contratou mais outros que estavam na praça, com a mesma promessa de dar a eles o que fosse justo. Saiu de novo a hora sexta e a hora nona, e por fim, no fim do dia, a 11ª hora, que corresponde ao horário das 5 da tarde. Saiu e encontrou outros que estavam ainda na praça sem trabalho, uma vez que ninguém os contratara, e os mandou também para a sua vinha. E então todos receberam o mesmo pagamento, o que causou revolta àqueles trabalhadores que trabalharam o dia todo. Meus amados irmãos e irmãs, o Senhor nos procura e procura-nos com insistência. Sai pela manhã à nossa procura, porque o amor tem pressa. O amor anseia encontrar a pessoa amada, mas ele não para de nos procurar. O Senhor vem sempre à nossa procura, pelas 9, ao meio-dia, pelas 3, até mesmo às 5 da tarde, no final do dia. Ou seja, sempre é tempo de conversão, sempre é tempo de voltar ao Senhor. E não só isso, o Senhor nos mostra que o trabalho humano é caminho de nos encontrarmos com Ele. Assim como o patrão encontrou o operário e chamou para a sua vinha, o Senhor nos chama a nos unirmos a Ele em nosso trabalho cotidiano, seja nas fábricas, nas ruas, nos escritórios, nas salas de aula, em casa. Não importa o ofício, importa que cada trabalho humano se torna local de encontro com Deus. E podemos trabalhar para Deus, mas também trabalhar com Deus e em Deus. Esse é o nosso caminho de purificação que nos levará para o céu. Nosso trabalho é sim caminho de santificação. Assim como nos disse São José Maria, põe motivo sobrenatural na tua atividade profissional de cada dia e terás santificado o trabalho. Isso, meus amados irmãos e irmãs, é ter os pés na terra e o coração no céu. Portanto, o trabalho não deve ser visto como um local penoso, simplesmente como busca de um sustento, mas sim um local de santificação, um local de encontro com Deus. Devemos então voltar o nosso coração ao coração de Deus e dessa união fazer tudo unido a Deus,
até nas coisas humanas mais singelas do nosso dia a dia, para um dia dizermos como São Paulo: para mim, viver é Cristo. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Essa é a vida de santidade, viver em Cristo. Pensemos nos trabalhadores da última hora que não desistiram, não foram para casa durante o dia, mas permaneceram fiéis, esperando a sua vez. Sejamos então perseverantes e nos entreguemos ao trabalho de Deus, sem se importar se será muito ou pouco o tempo. Busquemos o Senhor. Primeiro Ele nos atrai e depois deixa que o encontremos. E como o Senhor da parábola nos enche de dons, sem levar em conta a hora em que nos convertemos em trabalhadores da sua vinha. Mas querem saber qual é a hora da conversão? É agora, hoje. Assim, com o coração desejoso de nos unirmos a Deus, peçamos a intercessão da Virgem Maria, para que saibamos corresponder com dignidade e alegria o convite do Senhor, que a todo momento nos chama a segui-lo, e que possamos estar entre os bons e fiéis operários da sua vinha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.